Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje vamos conhecer a Tillandsia, uma bromélia que chama muita atenção por sua flor e por ser utilizada atualmente como air plant ou planta aérea. Vamos lá? O nome científico é Tillandsia cyanea, da família Bromeliaceae. Categoria: flores, flores perenes e epífitas. Clima: tropical. Origem: Equador e América do Sul. Seu porte varia de 25 a 30 centímetros. Sua luminosidade é a meia sombra e seu ciclo de vida é perene. Seus nomes populares são Bromélia tillandsia, Tillandsia azul, Pink Quill, pena de rosa e bromélia cravo do mar. A Tillandsia é um gênero de bromélias que compreende cerca de mais de 500 espécies e possui grande capacidade de sobrevivência. Pode ser cultivada sobre outras plantas, como árvores, ou objetos como placas de madeira, placas de fibras de coco ou pendentes sem substrato, como planta aérea, a famosa air plant que está na moda agora. Esta planta não aprecia sol direto e deve ser plantada em local protegido. Essas epífitas não precisam de solo para cumprir seu ciclo de vida. Embora algumas espécies também cresçam em terra, existem espécies espalhadas da América do Norte até a América do Sul. Elas ocorrem nos mais diversos habitats, podemos encontrá-las em áreas praticamente desérticas, até em densas florestas tropicais. São em sua maioria epífitas. E o que são epífitas? Plantas que vivem sobre as árvores, utilizando-as como apoio, mas que não retiram nutrientes, apenas usam as outras plantas como suporte. É igual às orquídeas em sua maioria são epífitas também. E há muitas espécies rupícolas. O que são rupícolas? Espécies de plantas que conseguem viver e sobreviver entre rochas. As folhas das tillandsias são em geral mais afiladas e curvadas do que as de outros gêneros de bromélias. Elas podem chegar até 30 centímetros de comprimento, suas flores são duradouras, eretas, acima da folhagem. Tem a forma de uma espiga achatada no formato de um remo. Possuem brácteas cor-de-rosa ou avermelhadas, que a partir delas emergem flores azul-violetas no outono e no verão. A origem de seu nome vem do latim cyanea, que significa azul, referindo-se ao intenso tom violeta das suas flores. Suas folhas são em forma de roseta basal, lineares, acanaladas, de cor verde escuro a marrom arroxeadas e ficam na base da planta. É pelas folhas que as tillandsias se alimentam, captando do ar a umidade e nutrientes para fazer a fotossíntese. Suas raízes são fortes e fixam bem em suportes, mas não captam os nutrientes. Tem o único objetivo de fixação nos troncos e galhos das árvores ou suportes, que é uma das características das epífitas. A polinização é cruzada, isto é, há casamento entre flores diferentes e dificilmente há autofecundação. As suas sementes têm plumas e são levadas pelo vento, o que facilita a disseminação da espécie. Seu cultivo em vasos. As tillandsias crescem quase em todo tipo de solo. Tem que ser levemente ácidos e bem drenados. Não enterre demais e mantenha a base das flores acima do solo. Não utilize um vaso muito grande para não correr o risco da umidade excessiva prejudicar as raízes. O substrato ideal nos vasos são uma parte de areia grossa, uma parte de pedrisco ou pedra brita, uma parte de chips de coco, retire sempre o tanino antes, uma parte de humus de minhoca e uma parte de terra ou serragem. Para a drenagem no fundo do vaso, adicione argila expandida, brita, caco de telha, isopor picado ou que você costuma utilizar na drenagem de seus vasos. Para a forração do vaso, adicione casca de árvore, serragem, musgo esfagno, chips de coco, casca de pinos. Lembrando que você deve tirar o tanino dos chips de coco ou da casca de pinos. É só deixar de molho, trocando a água até que a mesma fique clara. Cultivo como air plants, planta aérea. Como air plant, não é necessário substrato, basta colocá-la em um suporte pendente adequado. Na natureza, as tillandsias recebem sombra e umidade que precisam para sobreviver embaixo da copa das árvores. Cultivando-as em interiores, deve-se tentar reproduzir este ambiente, fazendo com que receba muita iluminação indireta e devem ser protegidas dos raios solares mais fortes. Dentro de casa, é fundamental deixá-las perto de uma janela com uma boa entrada de luz natural. Elas podem receber algumas horas de sol pela manhã
até às 10 horas, mas é bom evitar o excesso para que não desidratem com facilidade ou suas folhas sejam queimadas. As regas. E no inverno reduzir a quantidade. O ideal é manter o solo sempre levemente úmido, mas colocar água em excesso irá causar o apodrecimento da parte inferior da planta. Nunca regue as bromélias durante o período mais quente do dia. Molhe as raízes moderadamente e borrife água nas folhas para simular um ambiente mais úmido. As tilânsias devem ser regadas no mínimo uma vez por semana, mas o ideal é que recebam de 2 a 3 regas semanais. Essa rega pode ser ajustada de acordo com o local onde você mora. Aumente a frequência das regas em um ambiente quente e seco e reduza em um ambiente fresco e úmido. Rega das air plants. No caso das air plants, podem ser regadas em forma de imersão, ou seja, colocando-as dentro de um pote com água e cobrindo toda a planta. Se ela estiver florida, use um borrifador e regue apenas suas folhas. A rega de tilânsias com flores. Faça uma rega abundante da forma tradicional e tenha o cuidado de não molhar suas flores. Fique sempre atento aos sinais de desidratação nas tilânsias. As folhas ficam mais claras, enrugadas ou até enroladas quando precisam de água. As podas. As tilânsias são plantas aéreas de baixa manutenção. A poda é a de limpeza, apenas para manter a planta saudável. À medida em que as plantas crescem, é natural que algumas folhas mais baixas fiquem. Isso também acontece na fase de adaptação ao novo ambiente. Nesses casos, basta retirá-las com uma tesoura de poda após o período de floração. Também é importante remover as inflorescências secas que não deram frutos. Se as pontas das folhas secarem, também é possível cortá-las. Tenha apenas o cuidado de fazer o corte em um ângulo que deixe uma ponta com aparência natural. O mesmo procedimento pode ser feito com as raízes da planta. Não tenha medo da poda, as plantas crescem novamente mais fortes. A adubação. Adube a cada 3 meses com adubo orgânico ou um bocache, aquele adubo próprio para orquídeas. A adubação química pode ser feita de forma líquida com adubo NPK 414-8. Dissolva 1 colher de chá em 1 litro de água e regue as folhas com um borrifador, coando antes esse líquido para que o resíduo não cause entupimentos. Se a planta estiver sob árvores, não haverá necessidade de adubação. Ela tem um sistema de captação de nutrientes muito eficiente. Não faça esse procedimento ao sol nem antes de chuvas. Ao sol, porque pode queimar suas folhas, e antes das chuvas, porque se vier a chuva vai lavar todo o seu adubo. A reprodução. Ela pode ser reproduzida através de semente ou por divisão das mudas que se formam nas laterais da planta após a floração. O uso no paisagismo. Estão bem em alta as tilânsias na decoração em vasos ornamentais para ambientes internos e como air plants decorando sala bem iluminadas e fachadas cobertas que protejam a planta do sol. Elas também estão sendo utilizadas em jardins tropicais sobre árvores ou suportes adequados. Suas originalidades. Poucas pessoas sabem que as air plants são, na verdade, um conjunto de espécies da família das bromélias. Tilânsias não precisam de terra para sobreviver. Há espécies que podem crescer em rochas, telhados, fios, cabos de telefone, postes, grades e outros locais inesperados. Elas conseguem se espalhar com facilidade e de forma natural através de suas sementes que são levadas pelo vento. Este gênero recebeu o nome de um médico inglês de nome Tillandsis no século XVII, dado pelo ilustre botânico Linnaeus. Podemos encontrá-las em várias cores, como roxas, rosas, vermelhas, amarelas e verdes. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, se inscreva no meu canal, comente aí embaixo, compartilhe. Muito obrigada por você ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!